Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia barroca ou seiscentista portuguesa, que teve início em 1580, ano da morte de Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, que, de certo modo, representa tanto o apogeu do Renascimento, sobretudo na visão de mundo racionalista, quanto o início do Barroco em Portugal, por seus jogos sintáticos rebuscados. O Barroco português surge no contexto histórico da colonização do Brasil, nas disputas entre Portugal, Holanda e Espanha, e, sobretudo, como consequência do Concílio de Trento, que buscava responder ao crescimento da reforma protestante na Europa. A arte barroca, de modo geral, é uma arte de propaganda que utiliza sofisticados recursos estéticos para despertar a percepção sensorial do espectador e convencê-lo, de modo dramático, a abraçar os ideais da Igreja Católica para escapar à condenação no inferno. É uma arte de exaltação da virtude e condenação da heresia e do vício. A missa barroca, por exemplo, procura envolver todos os sentidos da audiência, pela beleza da arquitetura, imagens e pinturas, pelo som da música sacra, pelo aroma do incenso, pela degustação do pão e do vinho e pela representação dramática, ritual, do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e reforçam as palavras ditas em latim no sermão. É uma obra de arte total, assim como a ópera barroca. Por isso mesmo, o gênero literário que melhor se desenvolveu no período barroco português foram os sermões, em especial os do padre Antônio Vieira, que José Saramago considerava a melhor prosa já escrita em Portugal. Aqui eu vou abrir um parênteses para fazer uma correção. A missa era rezada em latim. O sermão era feito em língua vernácula. A ênfase religiosa do Barroco retoma o teocentrismo medieval contra o desenvolvimento do humanismo renascentista e seu pendor para a filosofia grega, a ciência, a sensualidade, a redescoberta dos prazeres da vida mundana, que ameaçavam a hegemonia ideológica católica. Por isso mesmo, o homem barroco é um homem que vive em conflito entre o desejo sensual e a consciência do pecado, a vontade de viver e pensar em plenitude e o receio da condenação ao inferno. Além dos sermões, em que predominavam o cultismo e o conceptismo, ou seja, a escolha de palavras raras, ousadias sintáticas, jogos de palavras e alegorias, outros gêneros que se destacaram no barroco português foram a poesia lírica, a oratória sacra, a poesia didática e moralizante, a historiografia, o teatro e a epistolografia. Em nossas conversas
sobre a poesia barroca portuguesa, porém, iremos nos deter em 3 categorias poéticas: a satírica, a erótico-pornográfica, em que se destacam os poemas ditos freiráticos, dirigidos por homens da aristocracia às freiras nos conventos, e a poesia visual labiríntica, estudada por Anna Hatterley e ainda pouco conhecida no Brasil. Antes disso, porém, vamos conversar mais um pouco sobre as características gerais da poesia barroca portuguesa, em que se destacam o preciosismo vocabular, o uso de figuras de linguagem, como a antítese, o paradoxo, a hipérbole e a metáfora, aliás, já presentes na epopeia camoniana. Esta poesia foi reunida em 2 importantes antologias, publicadas no século XVIII, portanto, já no período arcadista. O Postilhão de Apolo e a Fênix Renascida. Entre os poetas que se destacaram no período estão Frei Jerônimo Baia, Antônio Bacelar, Francisco de Vasconcelos, Sóror Maria do Céu e Sóror Violante do Céu. Aliás, é expressiva a participação feminina na poesia do período, sobretudo de freiras, mulheres com acesso à educação e à cultura, que organizaram nos conventos as chamadas casas de prazer, que eram clubes literários, onde elas liam poemas escritos por elas e por freiras de outros conventos, organizando, inclusive, concursos dos quais participavam religiosas de vários países europeus. Vamos estudar agora os conceitos apresentados por Maria do Socorro Fernandes de Carvalho em seu livro Poesia de Agudeza em Portugal, no qual ela aborda, sobretudo, a metáfora barroca, compreendida à maneira aristotélica como palavra peregrina, ou seja, como o deslocamento do sentido original de uma palavra para designar outra coisa. Segundo escreve a autora, abre aspas, uma analogia encontrada entre conceitos é o pressuposto para a construção da metáfora, pois a translação de sentidos de uma palavra peregrina para o lugar de um termo próprio aproxima conceitos muito distantes entre si. Por exemplo, quando Gôngora chama a vela de um navio de branco pinheiro alado. Branco por causa da cor da vela. Pinheiro, porque o mastro é construído com madeira. E alado, porque a vela do mastro tremula ao vento. Continua a autora. De novo, aspas. A analogia articulada pela metáfora elabora um breve silogismo, o que faz este tropo figurar nos domínios da argumentação e do ornato, pois no discurso da poesia, a semelhança encontrada entre conceitos é expressa pela agudeza das figuras de linguagem,
especialmente pela metáfora, a partir da qual desenvolvem-se no poema outras analogias. Fecha aspas. Vamos entender por metáfora de agudeza aquela que faz uma aproximação muito rara e inusitada entre conceitos. Por exemplo, a metáfora ladrão cristalino, que significa o rio Tejo. Qual a semelhança entre as duas coisas? O rio tem águas cristalinas, pelo menos tinha até algumas décadas ou séculos atrás, hoje eu não sei. E o rio corre, assim como o ladrão. Daí que o rio Tejo foi chamado de ladrão cristalino. É especificamente a capacidade de uma metáfora gerar outras metáforas, comparações e analogias, o aspecto engenhoso potencializado nos 600, quando o artifício metafórico é então tomada como metáfora aguda ou de agudeza, constituindo um modo mais propício à elocução de semelhanças, dessemelhanças e contrários da matéria da poesia. Nesses termos, é proposta a agudeza como poética seiscentista. Claro que a metáfora não será o único recurso usado na poesia barroca. O verossímil da poesia de agudeza é concebido no sentido da busca de uma regra geral de decoro, noção que, ao assimilar verossimilhança e conveniência, fomenta uma relação mais estreita para as finalidades de deleite e proveito na poesia, fecha aspas. Ou seja, o conceito de que a arte deveria instruir e deleitar, conforme escreve o preceptista latino Horácio em sua Arte Poética. Voltando ao texto da autora. No que diz respeito às técnicas de versificação, há basicamente 3 grandes modelos: o do soneto petrarquista decassilábico, as composições em estilo medieval e as formas poéticas imitadas da antiguidade greco-romana, como as odes, éclogas, elegias e epigramas, modelos que já estavam presentes na poesia camoniana. Fecha aspas. A poética e a retórica de Aristóteles, a arte poética de Horácio e os tratados de Cícero e Quintiliano são as obras teóricas de referência para os poetas seiscentistas, que deveriam conhecer muito bem todas as técnicas de versificação, unindo engenho e arte, ou seja, talento e maestria formal. Quintiliano, em particular, é importante pela sua definição da alegoria como construção de ideias abstratas a partir de imagens concretas. Eram estudados também os tratados de autores europeus do período, como o espanhol Baltasar Graciano e os italianos Matteo Peregrini e Emanuele Tesauro. Vale a pena acrescentar que, nesse período, já temos universidades na Europa, bem como academias de letras, nas quais se reuniam os poetas. Conforme escreve Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, :
Durante todo esse período, proliferam em Portugal discursos, tratados, diálogos, cartas, textos moralizadores e poemas de formas várias, incluindo suas contrafações, que terminam por formar um conjunto preceptivo de discursos normativos, cujo fim é atualizar na linguagem e cultura dos homens discretos portugueses o funcionamento de conceitos e artifícios disponíveis à composição de seus discursos. Fecha aspas. Portanto, havia aqui uma finalidade não só moral, como metalinguística. Devido a toda essa complexidade formal, e, sobretudo, pelo caráter ideológico da poesia seiscentista, ela foi estigmatizada a partir do século XVIII, era do Iluminismo, da Revolução Francesa, da ascensão da burguesia como classe dominante e da reação racionalista ao teocentrismo católico. Desde o século XVIII até o início do século XX, o barroco foi mal visto, mal interpretado, como sendo arte rebuscada, exagerada, artificial, reacionária, sobretudo pelos poemas de louvor a reis, príncipes e papas. Embora Camões também tenha dedicado os Lusíadas a Dom Sebastião. Somente a partir da pesquisa de Garcia Lorca sobre o barroco espanhol e de Ezra Pound sobre a poesia metafísica inglesa, que teve início a reabilitação do barroco, que dialoga nas décadas seguintes, inclusive com as vanguardas, como o movimento da poesia experimental portuguesa, ou POEX, liderada por Anna Hatterley e E.M. de Melo e Castro, que recuperam a poesia visual labiríntica do barroco português. Eu citei agora há pouco a poesia metafísica inglesa, que vem a ser o barroco protestante. Quando nós falamos barroco, estamos falando de uma arte católica, derivada do Concílio de Trento. Porém, na Inglaterra anglicana, surgiu uma poesia dita metafísica, da qual o expoente foi o deão John Donne, que se assemelha muito ao barroco da Península Ibérica, por exemplo, no uso das imagens, das metáforas, no cultismo, no conceptismo. A única diferença está no campo ideológico. Então, podemos dizer que a poesia metafísica inglesa foi uma forma de barroco protestante. Bem, vamos agora ler e comentar alguns poemas reunidos por Alcir Pécora no livro Poesia Seiscentista, que tem um precioso prefácio de João Adolfo Hansen. Quem se interessar pelo barroco, este é um livro de referência. Vamos ler um poema, está na página 110. Há uma ausência. Soneto. Sinto-me sem sentir, todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta. O mal que me consome me sustenta, o bem que me entretém me dá cuidado. Ando sem me mover, falo calado, o que mais perto vejo se me ausenta, e o que estou sem ver
mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Choro no mesmo ponto em que me rio. No maior risco me anima a confiança. Do que menos se espera, estou mais certo. Mas se de confiado desconfio, é porque entre os receios da mudança, ando perdido em mim como em deserto. Este soneto é de Antônio Barbosa Bacelar. Neste soneto, já no primeiro verso, temos um paradoxo camoniano. Sinto-me sem sentir, todo abrasado. Recurso que aparece também em quase todo o poema, em versos como: o mal que me consome me sustenta, ando sem me mover, alegro-me de ver-me atormentado, e assim ao longo da composição. É um texto logopaico que constrói a ideia da ausência e da mudança por ela causada como motivo de sofrimento. Por isso, lemos no verso final: ando perdido em mim como em deserto. É um poema existencial de possível separação amorosa, em que a dor é traduzida pelo jogo dos contrários, elemento bastante usado na poesia barroca e, antes disso, por Camões em seus sonetos. Vamos ler mais alguns poemas. Há um desengano. Será brando o rigor, firme a mudança, humilde a presunção, vária a firmeza, fraco o valor, covarde a fortaleza, triste o prazer, discreta a confiança. Terá a ingratidão firme lembrança, será rude o saber, sábia a rudeza, liana a ficção, sofística a lianeza, áspero o amor, benigna a esquivança, será merecimento a indignidade, defeito a perfeição, culpa a defensa, intrépido o temor, dura a piedade, delito a obrigação, favor a ofensa, verdadeira a traição, falsa a verdade, antes que vosso amor meu peito vença. É um soneto da freira Soror Violante do Céu. Neste soneto, dirigido a um enamorado que ela rejeitou, é usado novamente o recurso do paradoxo, dessa vez para desmontar com conceitos contraditórios, no lugar de argumentos, que o amor a ela dedicado não tem lugar em seu peito. Este soneto, portanto, apesar da negativa, pertence à chamada poesia freirática, gênero lírico, erótico e às vezes feminino, que é um dos mais interessantes do barroco português. Conforme escreve Ana Miranda no livro Que Seja em Segredo, aspas, houve um tempo em que o desejo sexual transpôs os limites da espiritualidade reclusa. Os homens procuraram profanar os conceitos de virtude que os oprimiam e aos quais se submetiam num próprio ato irreverente de maculação. Como poucas vezes, a interdição sexual teve a função de afrodisíaco. Era preciso degradar o fascínio do mal,
espiritualizar o corpo e erotizar a alma. Para isso, nada como buscar o prazer na escuridão das celas dos conventos, em resposta à demonização do sexo. Os instintos de Eros se manifestavam dentro dos mosteiros através de alucinações e extravasamentos, como o refinamento cruel da autoflagelação do corpo, os desfalecimentos ambíguos, as convulsões eróticas do êxtase, a homossexualidade, como testemunho do nascimento de bastardos, fecha aspas. Sobre essa temática, esse êxtase, né, das freiras, que alguns interpretam como sendo casos de histeria coletiva, e outros como possessão demoníaca, há um livro muito interessante chamado Os Demônios, de Aldous Huxley, que trata do tema da abadia de Loudun, na França, em que as freiras teriam sido possuídas por um demônio, por um ou vários demônios, e teriam copulado, inclusive, com animais. E há um filme no MUBI chamado Soror Joana dos Anjos, ou Madre Joana dos Anjos, que trata do mesmo assunto. Bem, voltando à citação. A vocação religiosa não era um dos motivos mais importantes para se mandar uma mulher para um convento em Portugal e no Brasil, nos séculos 17 e 18, fecha aspas. Por que isso? Quem eram as freiras? Eram órfãs, viúvas, mulheres de certa idade que não conseguiram casar, mulheres doentes ou que tinham algum tipo de deficiência física, mulheres que não tinham herança para fazer um bom casamento, mulheres consideradas muito feias, mulheres consideradas muito belas, enfim, todas aquelas mulheres que, por diferentes motivos, eram discriminadas pela própria família. Havia até casos de promessa. O meu filho está muito doente. Se ele se curar, eu prometo à Virgem Maria que a minha filha vai se tornar freira. É uma promessa curiosa, né? Porque a doença é do filho, mas quem paga a promessa é a filha. Mas, de todo modo, os conventos, assim como os primeiros hospitais psiquiátricos, nada mais eram do que depósitos de indesejáveis. Embora também houvesse mulheres que aceitaram ser freiras, nem tanto por vocação religiosa, mas, sobretudo, para ter o direito de estudar, o que era negado a praticamente todas as outras mulheres. Claro, havia também aquelas que tinham vocação religiosa. Bem, continuando a citação. A rebeldia, a sensualidade, o interesse intelectual, uma personalidade excessivamente romântica e apaixonada, um corpo demasiado atraente, faziam com que se encerrasse moças nas celas úmidas dos conventos. Distanciadas da companhia dos pais opressores, desfrutavam de liberdade intelectual. Privadas da presença dos homens, floresciam em sonhos românticos e fantasias sexuais. Nos conventos surgiram escritoras, como Mariana de Alcoforado, supostamente a autora
das apaixonadas cartas portuguesas. Aliás, a autoria das cartas portuguesas é duvidosa. Há quem alegue ser uma obra que teria sido escrita originalmente em português, pela Mariana de Alcoforado, e depois traduzida para o francês, embora o texto original tenha se perdido. E há quem diga que esse texto original em português nunca existiu e que as cartas portuguesas foram escritas realmente em francês. Como não temos outro texto, além da suposta tradução para o francês, o caso continua em aberto, assim como o caso da autoria do romance épico Amadis de Gaula, que alguns reivindicam a autoria portuguesa e outros reivindicam a autoria espanhola, pelo mesmo motivo. Segundo alguns, o Amadis de Gaula, que pertence ao ciclo arturiano, teria sido escrito em português e depois traduzido para o espanhol. Só que o texto original em português não é conhecido. Bem, além de Mariana de Alcoforado, caso ela tenha existido, outro exemplo é Soror Violante do Céu, a dominicana intelectualizada, ou a sensível poetisa Soror Maria do Céu, ou Soror Maria Madalena Eufêmia da Glória. Nos conventos também surgiam amantes e cortesãs. Dentro do caráter escarninho e maldizente da tradição portuguesa, que nós estudamos quando falamos das cantigas, surgiu a poesia do amor freirático, ora satírica, ora lírica ou fecenina, mas sempre passional, em cuja liturgia afrodisíaca a obscenidade desempenhava uma função mágica, assim como a desmitificação e profanação da santidade. Essa poesia tinha também um caráter político, pois atacava um ponto vulnerável do poder monárquico, sustentado pela autoridade da Igreja inquisitorial. Os poemas obscenos de amores freiráticos, onde aparece a repressão ascética e aviltante do sexo e da mulher, são inúmeros. Nelas, quase sempre, os trovadores vilipendiam em sádicos escárnios as suas companheiras de prazer. Fecha aspas. O que a autora quer dizer com isso? Em geral, quando a mulher, né, no caso a freira, escrevia um poema de amor ao seu amante, em geral era um poema lírico, como o poema de Soror Violante do Céu, que leremos agora. Mas quando os homens escreviam poemas para as freiras, em geral, eram poemas pornográficos, eróticos satíricos, feceninos, em que a mulher é, inclusive, ridicularizada. É difícil achar paixão ou amor nesses poemas, e muito mais o prazer da conquista, da dominação, enfim, a postura que hoje nós chamaríamos de machista ou misógina. Bem, vamos ler alguns poemas, começando com a Soror Violante do Céu. Ode. O poema está nesse livro. Amante pensamento, núncio de amor, terceiro de vontade, emulação do vento,
lisonja da mais triste soledade, ministro da lembrança, gosto na posse, alívio na esperança, já que de minhas queixas a causa idolatrada vá seguindo, dize-lhe que me deixas, dize-lhe que estou morta, mas sentindo que pode mal tão forte fazer que sinta, aí triste, a mesma morte. É um poema passional, escrito em estrofes de 6 versos, com métrica entre 6 e 10 sílabas, e as rimas divididas na sequência AB, AB, CC. Vamos continuar a leitura. Diz-lhe que já é tanto o pesar de me ver tão dividida, que só me causa espanto a sombra que me ergue de uma vida tão morta para o gosto, como viva ai de mim para o desgosto. Então, a vida sem o amado é algo semelhante à morte. Diz-lhe que me mata quem, vendo-me morrer sem resistência, de socorrer-me trata. Pois, para quem padece o mal da ausente, que é só remédio, entendo, ver o que quer ou fenecer querendo, diz-lhe que a memória toma por instrumento do meu dano a já passada glória, fazendo o mais suave tão tirano que obtém mais estimado, me passa o coração porque é passado. Diz-lhe que se sabe o poder de uma ausência rigorosa, que a que começa acabe, antes que ela me acabe poderosa. Pois de tal modo assinto, que julgo por eterno mais sucinto. Diz-lhe que se admite rogos de um coração que o segue amante, que ver-me solicite, apesar do preciso e do distante, e que tão cedo seja, que toda a paixão se torne inveja. Diz-lhe que se acorde de uns efeitos do amor que encarecia, e que todos recorde, mas que seja um minuto cada dia, pois em cada minuto infinitas lembranças lhe tributo. Diz-lhe que até a morte assistência contínua lhe ofereces, e que te invejo a sorte, e enfim só do meu mal te compadeces. Ó pensamento amigo, dize-lhe tudo, ou leva-me contigo. Então, esse é um poema lírico amoroso, né? Um poema melancólico, de coita, de sofrimento de amor. Diferente ao caso deste soneto de Antônio Barbosa Bacelar. Definição de uma freira. A freira é sanguessuga chupadora, vário camaleão na cor incerto, que toma a cor da cor que está mais perto, só da cor da vergonha se não cora. Igual ave em gaiola enganadora, que as nécias aves traz ao laço incerto, pescadora sagaz que dá aberto o anzol com a minhoca enganadora. Comísero amante, aranha triste, que o laço em que se enforca urdir pretende, tântalo que não bebe e na água assiste, cirgo que a sepultura a se fabrica, abelha que o ferrão pregar entende, morre só por picar, morre se pica. É um poema que dispensa, né, qualquer tipo de interpretação e que lembra bastante o nosso Gregório de Matos, que também tem vários poemas pesseninos dirigidos a freiras. Vamos ler agora
alguns poemas de autoria anônima, poemas dedicados às freiras do convento de Odivelas. Minhas lindas freiras, lá desse convento, que andais como loucas, vadiando extremos, recebi de vós uns galantes versos, que, por serem vossos, vinham muito travessos. Uma das formas de comunicação entre as freiras e os seus amantes era através de bilhetes ou de cartas, que eram levados por pessoas pagas para isso, havendo, inclusive, o suborno das sentinelas, né, do convento, e até mesmo o suborno da Madre Superiora, para que ela permitisse que uma freira recebesse um amante em sua cela. Quem vos obrigou, ou que punhal fero, vos moveu tão duro para tanto excesso? A falta de amantes, sem dúvida, creio, fazem tais prodígios com tão grandes erros. São quadras, né? Com métrica de 5 sílabas. Aí, na página 95, temos um poema de Soror Maria do Céu, sem divisão estrófica, com 12 versos, métrica variada, de 5 a 10 sílabas. E as rimas divididas na sequência AA, BB, CC, DD, EE, FF. Uma forma, aliás, bem original de distribuição de rimas. Cidra, ciúme. É ciúmes a cidra, e indo a dizer ciúmes, disse Hidra, que o ciúme é serpente, que espedaça seu louco padecente. Dá-lhe um cento de amor o apelido, que o ciúme é amor, mas mal sofrido. Vê-se cheia de espinhos e amarela, que piques e desvelos vão por ela. Já do forno no lume, cidra foi zelo, senão foi ciúme. Troquem, pois, os amantes e haja poucos, pois zelo de Deus, ciúmes loucos. Notamos na poesia das autoras mulheres uma certa sobriedade que não há nos poemas dos autores do gênero masculino. Por exemplo, neste soneto de Antônio Lobo de Carvalho. Puta de um corno, dos diabos freira, eu me ausento por mais não aturar-te. Tu cá ficas, podes esfregar-te com quem melhor te apague essa coceira. Última tu serás, sendo a primeira, que de mangar em mim se achou com arte, mas eu nisso mijei em toda parte, pois bem se sabe quem é Clara Ribeira, e aqui ele comete a indelicadeza de citar o nome da moça. Vai-se surrão, injúria das mulheres, vai fornicar na praia, e não se diga que não achas culhões quantos quiseres. Tanta luxúria os ossos te persiga, que ainda os mesmos bocados que comeres, se convertem em porras na barriga. É uma linguagem bastante desbocada, que lembra Gregório de Matos, e bocage, estudaremos mais para frente, quando chegarmos no arcadismo. E para finalizarmos, um soneto do mesmo poeta, a mesma freira. Que és puta, provarei, minha Terência, puta e mais puta do que as mesmas putas. Tu és freira, e aqueloutras, bem que inúptas, sequer voto não tem de continência. Se elas para 1000 fodas têm potência, tu em 100.000 punhetas as comutas.
Tu, como frade na grade em seco lutas, és putíssima tu, por consequência. Putíssima, ainda mais, muito bem podes levar de reputíssima ao letreiro. Réplicas, é melhor que te acomodes. Elas levam a porra do brejeiro, do negro do lacaio, e tu fodes com o retrato da porra um dia inteiro. Eu achei interessante, na aula de hoje, sobre a poesia barroca portuguesa, mostrarmos que nem tudo se resumia a poemas encomiásticos, louvando santos, papas, bispos, cardeais, padres, reis, imperadores, que além da poesia edificante, para não dizermos bajulatória, havia também uma poesia de escárnio e maldizer, muito próxima àquela do trovadorismo, e também a mostrar que a sensualidade e mesmo a pornografia não estavam ausentes, mesmo numa época regida por uma aura teocêntrica, em que a questão do vício, e da virtude deveria reger a vida, de todos os homens e mulheres e também a criação artística. Se o barroco foi censurado muito tempo pelos racionalistas por aquilo que havia de supostamente irracional ou mesmo reacionário no barroco, ele também sofreu censura pela sua poesia mais desbocada, que ia contra as normas do bem-dizer. Bem, por hoje ficaremos por aqui e na próxima semana estudaremos a poesia visual labiríntica do barroco português. E já em maio estudaremos também o arcadismo, com especial atenção para a poesia de Bocage. Então, agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.